Olá, tudo bem? Me chamo de Carlos, sou professor de Geografia e hoje vamos dar continuidade a Desvendando o Planeta Terra. O tema da aula de hoje é sobre litosfera. Antes de iniciarmos a aula sobre litosfera, é muito importante que saibamos que no nosso sistema solar existem dois tipos de planetas, os gasosos e os rochosos. Os rochosos, como o próprio nome já diz, são compostos principalmente de matéria sólida, e os gasosos são compostos principalmente por matérias de gases. Isso não significa que planetas gasosos não têm um núcleo sólido ou alguma parte sólida, pois todo planeta precisa de um núcleo denso e sólido para que haja uma força gravitacional que prenda esses gases e entre outros elementos. A litosfera é justamente essa parte mais sólida dos planetas rochosos. Ela está sempre em constante transformação e é sempre dinâmica. Ué, como assim dinâmica se ela é sólida? Já já iremos explicar. Então vamos lá. Dentro dessas camadas, a primeira que iremos analisar é a mais superficial, chamada de crosta terrestre. Na crosta terrestre é onde encontramos as montanhas, os vulcões, as florestas. Então, basicamente, é onde nós vivemos, onde nós habitamos e fazemos nossas atividades. Ela é composta basicamente de rochas e minerais, como alumínio, o ferro, manganês, sódio e entre outros. Ela é dividida basicamente entre crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental tem em torno de 200 bilhões de anos e cobre 40% da superfície terrestre. Porém, ela só tem 0,4% da massa terrestre, ou seja, mesmo que ela tenha uma extensão superficial muito grande, ela não tem uma grande espessura da Terra e nem muita massa. A crosta continental permanece em constante mudança e em transformação devido às atividades tectônicas que são que dividem a crosta terrestre. Já a crosta oceânica cobre 60% da superfície terrestre, tendo pelo menos 180 milhões de anos, ou seja, uma das mais novas camadas da Terra. Ela se constitui basicamente do fundo das bacias oceânicas. A crosta oceânica é muito fina, tendo em torno de 5 a 10 quilômetros de profundidade. Indo mais profundo no planeta Terra, encontramos a próxima camada, chamada de astenosfera. Se encontra bem abaixo da crosta terrestre e acima do manto superior, que irá ser explicado já já, tendo aproximadamente 100 a 300 quilômetros de profundidade, composta basicamente por rochas de silicato de ferro e de manganês. Porém, devido à sua alta pressão e a elevadas temperaturas, essa camada acaba virando mais fluida por conta dessas variações de temperatura. Isso é muito importante, pois sua principal função é justamente movimentar as placas tectônicas. Por ela ser muito fluida, ela é menos rígida que o manto superior, podendo chegar a 870 graus Celsius, porém tendo baixa velocidade. Essa camada foi identificada com estudos de sismógrafos ao perceber as ondas sísmicas e a diferença que ocorria quando chegava a essa camada. Agora, sobre o manto superior. O manto em si é uma camada particular da Terra. Ela é a maior porção, é a maior camada que temos no planeta Terra, sendo uma camada muito espessa de rocha, muito mais sólida que a astenosfera, porém ainda assim um pouco maleável, terminando basicamente no topo, do manto inferior, tendo uma temperatura que varia entre
100 graus Celsius e 900 graus Celsius, dependendo da sua localidade que você estará analisando. Ela é responsável basicamente pela elevação do magma até a superfície terrestre, que são expelidas em vulcões e entre outras formas. Sua velocidade de onda sísmica é em torno de 8,0 km por segundo. Sua composição é basicamente de minerais de rochas como magnésio e silício. Abaixo do manto superior encontramos o manto inferior. O que é o manto inferior? É uma outra região do manto como um todo. É dividido nessas duas partes. Diferente do manto superior, o manto inferior não é sólido, ele é líquido, pois a alta pressão e a temperatura, principalmente por conta do núcleo da Terra, que será comentado já já, faz com que esses minerais, que são basicamente os mesmos do manto superior, se liquifiquem, tendo também uma velocidade de onda sísmica de 13,5 km por segundo, o que aumenta esse processo. O manto como um todo representa 56 a 60% do volume total do planeta Terra. Encontra-se basicamente em 670 a 2.900 km abaixo da crosta da Terra, localizada entre a zona de transição e o núcleo externo. Mas, professor, o que é essa zona de transição? Isso irei explicar no final da aula. A temperatura do manto inferior pode alcançar cerca de 2.000 graus Celsius. Agora chegamos em uma outra camada da litosfera, chamada de núcleo. O núcleo, assim como o manto, se divide em duas partes: o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é o que está entre o manto inferior e o núcleo interno. O núcleo externo é composto basicamente de ferro e de níquel e pequenas quantidades de silício, todos líquidos como a água, por conta das elevadas temperaturas que pode chegar a cerca de 4.000 graus Celsius. E a pressão que lá ocorre também é muito grande, pois estamos quase no centro da Terra. As descobertas sobre essas temperaturas, sobre essas pressões e até mesmo dos elementos que formam essas camadas mais internas do planeta são por meio de sismógrafos e entre outros materiais, pois o ser humano ainda não consegue chegar a essas localidades. O núcleo externo chega a aproximadamente 2.900 km até a profundidade de 5.200 km, já bem encostado no núcleo interno. A movimentação, tanto da velocidade do próprio núcleo externo como o giro do núcleo interno, faz com que esses elementos se choquem e comecem a gerar um campo eletromagnético, que dá origem ao nosso campo magnético da Terra. Ou seja, muito importante para a vida da Terra, pois sem o campo magnético nós estaremos totalmente expostos aos raios solares. Então, finalmente nós chegamos ao centro da Terra, chamado de núcleo interno. É o ponto mais profundo da Terra, encontrando-se a uma profundidade de 5.200 km até 6.700 km. Constituído entre 1 bilhão e 1,3 bilhões de anos. Sua temperatura é a mais alta de todas, podendo alcançar 6.000 graus Celsius, muito mais elevado que a superfície do Sol. Ele é formado basicamente dos mesmos elementos do núcleo externo, de ferro e de níquel, porém, diferente do núcleo externo, que é líquido, o núcleo interno ele é sólido e acredita-se que dentro dele há formações de pequenos cristais de ferro.
Ah, professor, eu lembro que eu vi recentemente no jornal que o núcleo interno da Terra mudou de direção. Isso é verdade? É verdade. A movimentação da Terra no seu giro faz com que o núcleo também sofra essa influência, mas ao mesmo tempo, o campo eletromagnético da Terra faz com que ele se movimente na direção oposta, gerando essa força entre os dois. Isso é um processo natural do nosso núcleo interno. Ah, professor, também vi que o núcleo interno parou, não foi mesmo? Não. O núcleo interno da Terra não parou. O que foi que aconteceu? Por conta dessas forças agindo sobre o núcleo interno, ele gira muito mais rápido do que o manto da Terra que já foi explicado. Então, o que ocorreu? O núcleo está desacelerando um pouco e agora gira na mesma velocidade que o manto. Ou seja, o que parou foi o movimento de rotação diferencial em relação ao manto da Terra, mas a rotação em si não parou. Eu ainda não esqueci do último momento da aula sobre a zona de transição. O que é uma zona de transição? Ela é chamada de descontinuidade. Existem basicamente duas zonas de transição nas nossas camadas, que seria a zona de transição Mohorovic, que é responsável por separar a costa terrestre da parte do manto. Já a descontinuidade Winchester-Gutenberg indica a divisão entre o manto e o núcleo da Terra. Ou seja, o que são zonas de transição, afinal? São áreas onde os materiais de uma camada e outra se misturam. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Vamos lá fazer a atividade. E eu também deixei um mapa mental e um material didático dentro do Padlet. Até logo!